Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom, para que a gente conclua o nosso conteúdo, infelizmente não vai ter como a gente apresentar o seminário que havia sido programado, né, meninos? Então, em decorrência disso, eu vou concluir o conteúdo da apostila com vocês, que é só um pedacinho mesmo que falta. Eu deixei até nessa mesma nem coloquei isso em slide, não deixei na apostila para facilitar o estudo aí para vocês, né? A gente vai fazendo como a gente sempre faz ao longo das nossas aulas, sublinhando os pontos, as partes principais, tá? E para que a gente não sofra, né, as perdas, tá? E aí, então, esse vai ser o nosso último conteúdo e vai ser o nosso último dia de matéria de nutrição e dietética. Como vocês sabem, após o encerramento dessa disciplina, nós temos o início de uma outra disciplina que é a de biossegurança, bem tranquila também. E assim nós faremos, tá? Então, hoje é o último dia que a gente vai entrar com a nutrição e dietética. Eu vou gravar alguns vídeos aqui para vocês, para que dê pra gente entender, tá? O que a gente tem que trabalhar, tudo bem? Bom, então, capítulo 7 aí da apostila de vocês, eu não vou dizer a página, porque a minha página aqui vai estar diferente da de vocês. Capítulo 7, então, alimentação nas diferentes etapas da vida, né? Então, nós temos realmente diferentes etapas, como a primeira infância, temos a idade escolar, a fase de adolescência, né? Até chegar na fase adulta e na senescência, que é a fase do idoso, né? Então, nessas diferentes fases, obviamente, a gente precisa de diferentes dietas, né? De diferentes tipos de nutrição, tá? Porque cada fase tem a sua particularidade. Então, como a apostila começa, vamos sublinhando como a gente sempre faz, né? Então, tá assim, ao longo da vida humana podemos identificar fases que se destacam por apresentar características peculiares. Que fases são essas? Então, vamos voltar a frisar. Infância, adolescência, juventude, idade adulta e terceira idade. Alguns períodos são considerados críticos porque apresentam necessidades fisiológicas e psicossociais humanas, demandando um cuidado maior com a alimentação. Quais são esses períodos mais críticos? Então, a apostila até nos traz. Período da gestação, né, pessoal? Então, sabe-se que a mulher, né, quando está gestante, a alimentação dela precisa ser diferenciada. Então, ela precisa de nutrientes, né, de alimentos mais ricos em sais minerais, né, em vitaminas, carboidratos e assim vai. Né? No parto, até uma mulher que acabou, né, de ganhar neném, ela também precisa, né? Então, olha lá, o período perinatal, que é esse, a fase do aleitamento, onde o neném está ali sugando mesmo, né, todos os nutrientes que tem no leite. Então, a mãe pode ser que fique um tanto quanto um pouco mais desnutrida, né, no sentido real da palavra, né? E de transição alimentar. Além do período pré-escolar, né? Então, uma criança nessa idade escolar também demanda uma alimentação mais rica, além da adolescência, principalmente quando os adolescentes têm o chamado período de estirão, né? Que é aquele período de crescimento ali mesmo que dá aquele salto, né? Além da terceira idade, que também é um período que necessita muito dessa alimentação rica em nutrientes, né? A boa alimentação durante todas as fases é determinante para a qualidade de vida. Então, vamos sublinhar essa palavrinha aqui, ó. Alimentação é igual a qualidade de vida. Boa alimentação é igual a qualidade de vida, certo? Então, faz com que a pessoa possa gozar de uma boa velhice. Na nutrição do idoso, deve-se dispensar a atenção às vulnerabilidades psicossociais, que podem acentuar os problemas de acesso a uma alimentação saudável, né? Então, dificuldades para adquirir e preparar os alimentos, dificuldade de socialização e motivação para se alimentar e praticar atividades de lazer. Certo?
Podem surgir ainda restrições, né, de ordem médica. Já, pessoal, desculpa, né, pela minha cachorrinha aqui, né, a gente tá em casa, é complicado. Podem surgir ainda as restrições, né, de que os médicos passam, né. Então, por exemplo, é um idoso que tem uma doença degenerativa. Então, é idoso que tem diabetes, hipertensão, ou insuficiência, um quadro de insuficiência renal ou uma doença cardíaca. Então, são pacientes, são idosos que vão demandar, obviamente, uma dieta muito mais restrita, né, pessoal, ao fato, né? Então, um paciente diabético que não vai poder comer todo tipo de carboidrato, né? Tem que regrar. Um paciente hipertenso que vai ter que reduzir a quantidade de um sal mineral, lembra lá? Você tem que reduzir a quantidade, principalmente de sal, o sal contém iodo, lembra disso? E assim vai, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada etapa da vida. Então, a primeira é a primeira infância, né? Então, olha lá, o leite materno é o primeiro alimento que a criança recebe, certo? Um alimento que garante o crescimento e desenvolvimento da criança e tem todos os nutrientes que o bebê necessita nos primeiros meses de vida, sem precisar de qualquer tipo de alimento até os 6 primeiros. Então, provavelmente, vocês já ouviram falar que a criança, até os 6 meses de vida, ela não pode, né, nem deve receber qualquer tipo de alimento, né? Então, até os 6 primeiros meses de vida, é somente aquilo, certo? Estudos mostram que crianças amamentadas com leite materno vão ter um colesterol mais controlado na fase adulta e evita surgimento de doença. Então, o ideal é que realmente a mãe amamente a criança, né? Porque futuramente faz com que seja minimizada os índices de doenças. Como forma complementar de alimentação, o aleitamento deve seguir, vamos sublinhar isso aqui, até os 2 anos. Já nesse período, os hábitos alimentares estão em formação, né? Então, é comum a falta de apetite nas crianças, principalmente durante as refeições, né? Então, acho que quem é mãe aí vai saber, né? Que existe isso daí com as crianças. Então, o fácil acesso realmente que elas têm com a bala, com o refrigerante. Então, isso leva a uma maior facilidade, né? Das infecções, das verminoses, né? Além de não fazer com que a criança não queira, né, o alimento que deve ter, né. A alimentação oferecida nos diferentes ambientes que ela frequenta, como as creches, escolas, deve ser monitorada, obviamente, para que a alimentação que ela tenha lá seja um tipo de alimentação saudável, ok? E também é importante evitar que ela adquira hábitos alimentares que venham a constituir risco depois à saúde, como, por exemplo, o consumo elevado de açúcares e de gorduras, certo? Então, são as dietas, né, digamos assim, os tipos alimentares que a criança precisa nesse momento, que é o da primeira infância. Bom, nós vamos continuar no próximo vídeo.